eu sou a Clarice Fernandes do Divino Ofício Ateliê e você está no canal Sala de Costura. Hoje nós vamos terminar essa nécessaire, é uma nécessaire de retalhos e nós vamos fazer a parte interna dela, os bolsos e o acabamento. Vamos para a aula? Nós fizemos os espelhos da nécessaire, os dois iguais. Tudo prontinho, 20 por 28. E nós vamos usar essa mesma medida para fazer o forro duas vezes, 15 por 32 para fazer os bolsos duas vezes. Quatro faixinhas de 4 por 4 para o acabamento do zíper. O zíper de 26 centímetros, aqui ele ainda está maior, porque eu ainda vou passar o cursor. Eu tô usando aqui, gente, o zíper número 5, e eu escolhi esse cursor para combinar. Começando pelo zíper, eu corto aqui uma pontinha dele para passar o cursor. Coloco o cursor aqui. Vai ficar complicado de passar nessa posição, mas a gente tenta. E encaixo, olha, você viu que eu fui com o cursor até a medida que eu cortei. Encaixo o meu cursor aqui, seguro e desço. Eu quero as duas pontas desse zíper fechada. As duas pontas fechadinhas. Gente, para quem perguntou por que eu não simplesmente apago aqui a luzinha da minha máquina, ela não apaga. Ela tem o botãozinho, apaga e acende, e fica a luz forte, média e fraca. Mas deu um tilt aqui e ela realmente não quer mais apagar. Então, vocês vão ter que aguentar ela piscando, tá? Olha, cortei meu zíper na medida de 26. Eu faço uma marcação de 1 centímetro na ponta. 1 centímetro na ponta. E é nessa marcação que eu vou colocar o tecido de acabamento. Ó, eu encosto o tecido de acabamento aqui nessa ponta. Ok? Dos dois lados, eu faço um sanduíche. Tem tecido dos dois lados. Alinhado com essa marcação de 1 centímetro. E vou fazer a costurinha pezinho de máquina. Igual tá aqui. Ó. Costurei, o zíper tá lá dentro. Depois eu fiz o acabamento. Bem devagar, gente, porque é zíper e zíper é uma beleza para quebrar a agulha. Então, não tenha pressa, carinho com esse zíper. Pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no final. Pezinho de máquina. A minha máquina tem meio centímetro de distância do calcador. A máquina doméstica tem 1 centímetro, vai ficar com uma costura um pouco maior. Não tem problema, porque toda a sua costura vai ser nessa medida
de 1 centímetro. Então, vai ficar toda proporcional, tá bom? Junto as duas pontinhas. Percebam que ela tá mais larga que o zíper. Não se importem com isso, porque não vai fazer diferença pra gente nesse momento. E vamos passar uma costurinha de acabamento. Tá aqui as duas pontas iguais, certo? Por isso que eu preciso das duas pontas do zíper fechado. Cursor colocado. Agora o que que a gente vai fazer? Vai juntar costura com costura, a medida é pela costura, e vai marcar o meio desse zíper pelo avesso. Nada de dar pique do zíper, que o zíper desfia. Não risquem com uma caneta permanente, tipo Bic ou um lápis. Ou você coloca um alfinetinho aqui, ou você faz um risquinho com a canetinha fantasminha. Se você não tem a canetinha fantasminha, você vai fazer uma marquinha muito na pontinha, só para você ter referência do meio, certo? Olha aqui, eu fiz nessa ponta com lápis, muito pequenininho, que a costura vai engolir isso. E fiz com azul a canetinha fantasminha, que quando a gente passar a ferro, ela vai desaparecer. Então, tem esse cuidado, não vai fazer um risco com uma caneta permanente ou com lápis no zíper inteiro, de fora a fora, porque depois vai ficar aparecendo no seu trabalho. Por mais que esteja no avesso, mas vamos deixar o avesso também bonitinho. O bolso, você pode cortar uma faixa inteira de 64 por 15 ou fazer o aproveitamento como eu tô fazendo aqui. Eu tenho 15 por 32 e aí eu só cortei mais uma faixa de 15 por 32. Esse mais claro eu vou deixar por dentro. Neste momento, o que que eu vou fazer? Frente com frente, tecido frente com frente, e vou passar uma costura aqui no limite. Vou passar a costurinha dos dois lados, vou transformar num tubo. Aqui, costurinha dos dois lados, na direção dos 32 centímetros. Vou refilar esse pedacinho aqui que ficou maior e vamos desvirar essa peça. Então, ficou assim, pecinha desvirada, vai pro ferro, e eu ainda vou fazer uma brincadeirinha aqui, olha, para deixar uma barrinha de borda. Qual que é o limite da minha barrinha? A costura, ó, tá aqui, vai escorregando seu dedo até chegar a sua dobra da costura aqui, ó. Será que vocês conseguem ver? Tem a margenzinha de costura lá dentro, eu só encosto. Ela vai ficar com esse falso viés aqui de meio centímetro. Tudo passado. Aí eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Dei uma escorregadinha na costura para fazer esse falso viés. Gente, agora a gente marca o meio.
eu vou deixar com o lado escuro para dentro, que já era a minha decisão. Vamos marcar o meio e vamos pegar a nossa parte de 28 por 20 e marcar o meio do 28, 14 para cada lado, certo? Aqui, gente, fiz uma costurinha de acabamento aqui. Só seguindo essa margenzinha desse falso viés que eu deixei. E marquei o meio, aqui em cima e aqui embaixo. Essa vai ser a minha parte de cima do bolso. Fiz a mesma coisa na parte de 28 centímetros, só que eu fiz um risco um pouco mais comprido, que eu preciso dessa referência dele para posicionar o bolso. Então, agora, na parte de baixo, eu vou marcar 3 centímetros. Essa canetinha é a canetinha fantasminha, então ela vai apagar depois com ferro. Marquei aqui o meio, depois 3 centímetros. Esse 3 centímetros vai ficar na parte de baixo. Coloca aqui, ó, meio com meio e vai alinhar com esses 3 centímetros. A primeira marcação que a gente precisa é meio com meio, por isso que eu fiz uma marcação inteira no forro. Meio com meio, nós vamos passar uma costura aqui, retrocesso aqui na parte de cima, onde seria a abertura do bolso, dá uns 2 ou 3 retrocessos, porque essa é uma parte bem exigida, que é onde você coloca a mão, você coloca seus pertences e pode ficar com volume um pouco maior e dar uma forçadinha na costura. Então, capricha nesse retrocesso aqui, certo? Agora, nós vamos prender aqui a lateral, alinhadinha aqui, ó, nos 3 centímetros, todo mundo alinhadinho aqui. Nós vamos costurar e vai ficar com essa sobrinha de tecido aqui mesmo, tá? Essa é a intenção, para o nosso bolso ter um volume, tá? Não ficar aquele bolso chapado. Então, alinha nos 3 centímetros e alinha aqui na borda e vamos passar uma costurinha de segurança. Sempre limpa todos os fios que sobrarem, tá, gente? Não deixa ficar sobra de fio para todo lado, não. Para não enroscar na máquina, não enroscar para todo lado. Ó, tá aqui. Já fiz as 2 costurinhas, tá aqui essa sobrinha. Então, você vai fazer uma preguinha aqui no meio para passar a sua costura reta. Eu vou fazer uma preguinha virada para o centro e vou fazer a outra preguinha virada para o centro. Tá? Ó, tá aqui, eu fiz uma dobrinha no que eu considero ser o centro da minha peça. Tá bom? Vou fazer isso nas 2 peças viradas para o centro, a preguinha. E passar a costurinha no fundo desse bolso. Tá aqui, bolsinhos prontos, certo? E agora a gente vai trabalhar com o espelho da nossa necessaire. Marca o meio, passa a canetinha aqui para marcar o meio. Quem quiser dar o piquezinho, pode dar um pique, tá? Mas cuidado que tem que ser um pique bonitinho. Marcamos aqui o meio do zíper.
Vamos colocar, essa é a frente do zíper, onde está com o cursor. Então, essa frente do zíper vai virada para frente da nossa necessaire, para frente do espelho, ó. Pensando que eu vou abrir a minha necessaire para o lado direito. Então, tá aqui, ó, alinhadinho, ó, meio com meio, vou colocar bem na beiradinha, todo mundo aqui alinhadinho. Não pode aparecer tecido para cá e não pode passar zíper para cá. Alinhado, gente, bem alinhadinho, tá? Marca o meio, alinha todo mundo e você vai passar uma costurinha fininha de segurança também. Ó, prendi aqui. Olha, tá vendo que aqui tá sobrando? Você vai alinhar pelo zíper, não se preocupa com esse pedacinho. E você vai costurar com essa manta para cima. Então, a sua margem de costura vai ser alinhada pela manta, não pelo zíper. A única coisa que você vai prestar atenção é se esse zíper não vai escorregar. Então, se você não tem segurança de fazer sem prender, alfinete, prenda com o clipezinho, mas deixa sempre tudo alinhadinho. Chegou aqui perto do cursor, abre ele, levanta o calcador, abre o cursor, fecha o cursor, sem pressa, bem organizadinho, tá bom? Meu cursor tá aqui, vou puxar ele lá pro outro lado para não me atrapalhar aqui na costura. Alinhadinho aqui, tem a sobrinha aqui, tá, gente? Ó, tá sobrando tecidinho aqui. Ó, tá sobrando. Deixa ele aí sobrando. Costurinha bem estreitinha, de segurança, só para prender esse zíper no lugar. Ó, costurinha de segurança, tá? Agora a gente vai colocar, ó, abrir meu zíper para passar com o calcador da máquina. Agora a gente vai colocar o forro. Frente do forro com a frente da necessaire, ok? Sempre bem alinhadinho, bem aqui no canto, prendo e bem alinhadinho aqui e prendo. Todo mundo bem alinhadinho. Tá sobrando aqui, vai sobrar igual aqui. Sobrou deste lado, esse acabamento do zíper vai sobrar do outro. Depois a gente refila isso. Mesmo esquema, manta para cima, forro para baixo. Cheguei aqui no meu cursor, vou levantar e vou puxar ele para trás. Minha agulha tá abaixada, tá, gente? Eu tô levantando só o calcador da máquina, minha agulha tá abaixada prendendo esse tecido. Então, eu não tiro nada do lugar. Furadinho. Eu tive que mudar a posição da máquina por causa do sol aqui, olha. Vocês estão vendo aqui a minha mão? Então, se eu deixasse ela onde estava, o sol tava batendo bem aqui, onde eu coloco a costura, vocês não iam enxergar. Por isso que eu tô, dá a impressão de que eu tô numa posição estranha. Eu, pelo menos, não tô vendo direito. Olha. Fechadinho, tá aqui, e esse é o nosso acabamento de zíper. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado.
Aqui, gente, coloquei a outra parte com manta, ó, o direito da necessaire virada pro direito e o zíper tá aqui no meio, ó, o zíper tá aqui, meio da necessaire com o meio do zíper. Então, junto, todo mundo bonitinho, vou fazer de novo aquela costurinha de segurança, certo? A primeira parte que eu costurei é essa aqui que tá aparecendo. Essa diferença é exatamente a largura do zíper, tá? Então, não se preocupe que não tá com a medida maior, não. Isso aqui é a sobra do zíper, a diferença que dá na sua necessaire. Então, virado pro lado da manta, todo mundo alinhadinho e não esquece que a lateral também tem que estar alinhada, tá? Não pode desencontrar a lateral, ficar um lado maior que o outro. Sua necessaire tem que ficar encaixadinha, todos os lados. O único lado que vai sobrar é esse aqui, que é a diferença do zíper. Mas essa diferença é só agora, depois a gente tira ela na profundidade. Costurinha de segurança. E tá aqui, certo? Essa é a parte que a gente já montou. Vamos para parte que tem o bolso. Então, abertura do bolso virada para o zíper. Já temos o meio marcado. Aqui tá o nosso zíper, o avesso dele, meio dele com o meio da necessaire. Olha lá, ó, a marquinha de meio do zíper com o meio do forro, perdão, ó. Meio com meio, a linha. E o que você vai conferir? Além desse alinhamento aqui do zíper, você vai ver esse alinhamento aqui da lateral. Não pode ficar nada torto. O clipezinho de costura é bem funcional. Tá aqui, ó. Todo mundo alinhadinho aqui, todo mundo alinhado. Manta pra cima, pezinho de máquina. Ó, volta o zíper aqui, olha. Eu só levanto o calcador. Você pode virar do jeito que você quiser, tá presa na agulha, tá? Voltei com o meu zíper aqui pro começo da peça, para onde eu já costurei. Agora eu vou tranquila aqui, alinhando o tecido do forro com a manta. Ó, forro. Olha que belezinha. E o direito da peça. Olha aqui, todo mundo bonitinho. Certo. Na azul, eu não coloquei um tirante aqui, que é aquela linguetinha, alcinha que fica assim do lado, para você segurar quando você vai abrir ou fechar o seu zíper. Ou que você prende alguma coisa, um chaveiro, qualquer coisa do ladinho. Eu não coloquei. Nessa aqui eu vou colocar. Aqui, ó, a faixinha de 5 por 20, nós vamos dobrar como viés.
dobra ao meio, vinca bem. Isso tudo eu fiz no ferro de passar, tá, gente? Capricho. Dobra bem, vinca ao meio. Então, dobrei ela no meio certinho. E depois eu coloquei as pontas encostadas nesse meio que eu marquei. Então, as bordas dela vão encostar uma na outra aqui no meio. Ferro de passar. Depois dobra novamente. Fica uma fitinha estreitinha de 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, porque essa tem 5 na largura total, tá bom? Se fosse de 6 centímetros, ela ficaria de 1,5 centímetro, mas para o que a gente quer, essa é suficiente. Costurinha dos dois lados. Costurinha fininha, bem na pontinha. Não precisa ser tão estreita quanto eu fiz, pode ser um pouquinho mais larga, tá, gente? E essa faixa, essa fita agora, né, tá com 20 centímetros. Eu vou cortar ao meio, tá? Porque eu não quero uma fita muito larga, um tirante muito largo. Tá aqui. E esse a gente guarda para um próximo trabalho. Vou dobrar ao meio. Ó, meu zíper tá fechado. Eu vou colocar aqui desse lado do cursor. Minha preferência. Não é regra, é a minha preferência. Vou colocar aqui logo debaixo do zíper, do tecidinho do zíper. Deixa sobrar um pouquinho aqui para fora, tá? E passa uma costurinha para ele ficar no lugar na hora de você fechar necessário. Prendi. Vamos fazer o acabamento desse zíper. Prende aqui no fundo o seu forro para ficar bem esticadinho na hora de passar a costura, tá? A linha. Tá aqui. Essa costura, além de dar um acabamento no lado de fora da peça, ela vai segurar o seu forro para ele não subir na hora que você abre ou fecha o zíper. Tá? Sempre puxa bem o forro, tá, gente? Porque na hora da costura, como essa tem que ser pelo lado direito da peça, o forro corre o risco de subir. Então, prende aqui. Não tem o clipezinho para prender, prende com alfinete, tá? Tudo bem esticadinho. Então, agora, gente, nós vamos fechar a necessaire. Então, vai juntar as duas partes com manta, frente com frente, alinha bem e prende. Prende com alfinete, prende com clips. A mesma coisa, as duas partes do forro, alinha bem, frente com frente, prende. Primeira coisa que você faz, prende aqui os fundos. Aí você vai alinhar aqui a parte das costuras. Então, a manta, costurinha com costurinha. Bem alinhadinho para não ficar aquela costura torta quando você desvirar. Nós vamos desvirar a peça aqui pelo fundo. Então, eu marquei, olha,
eu marquei aqui, deixei no centro 15 centímetros. Eu quero uma abertura bem grande para a gente não ficar forçando essa costura na hora de virar a peça e para a gente fazer um acabamento uniforme também. Lembrando que a gente ainda tem a caixinha de leite, então esses cantos não podem ficar sem costurar por causa da caixinha de leite, tá? Começa a costurar pela manta e desce pro forro. Pezinho de máquina, tá? Parei aqui na minha marca. Agora eu começo de novo pela manta, costuro, desço e paro na outra marca. Ó, aqui já tá costurado. Dou um retrocesso uns 1,5 centímetro, 2 em cima do início da outra costura e continuo. Tá aqui tudo costurado aqui e a abertura. Agora a gente vai para a caixinha de leite. Caixinha de leite de 2 centímetros, contando da costura. Ó. 2 centímetros, 2 centímetros. Em cima da sua costura. Dois centímetros da costura e eu tracei uma diagonal aqui do canto que eu já risquei até o canto da costura. Esquece a sobra de margem de costura aqui, tá? Não é para alinhar por ela, é só na sua costurinha, que é o que vai aparecer quando você desvirar. Então, você vai fazer isso nos 4 cantos. E aí você vai dobrar, coloca a sua mão lá dentro para não deixar nada enrugado, ó. E você vai dobrar aqui nessa diagonal. Sua costurinha vai ser aqui nesse risco. Completa o risco aqui para costurar retinho. Completa o risco e costura. Presta atenção para tombar essa costurinha aqui sempre para o mesmo lado, para ela não ficar uma ponta assim e outra virada para cá, senão fica torcida. Então, tomba as 2 costuras para o mesmo lado. É assim que a minha humanidade. Tudo costurado. Agora eu vou pegar as pontinhas do mesmo lado, ó. Pontinha daqui, do mesmo lado. E vou juntar aqui na lateral.
alinha a costurinha delas e vou passar uma costurinha nas duas juntas para ficar com esse forro preso, para quando você tirar qualquer coisa de dentro, o forro não vem junto, tá? Vai passar a costura exatamente em cima de novo. Não tem importância se sair um pouquinho, uma costurinha para um lado, outra para o outro, não tem muita importância, mas prende todo mundo junto. Ó, só alinhei as duas pontinhas, juntei aqui e passei a costura em cima. Vou dobrar aqui no meio e juntar essas pontinhas. Alinhadinho, tá, gente? Alinha a pontinha. Deixa todo mundo do mesmo tamanho. A abertura tá aqui. Antes de cortar, a gente vira, ver se tá tudo certo, tudo no lugar. Por isso que eu deixo uma abertura grande, ó. Fácil de virar todo mundo. Olha aqui. Todo mundo certinho, todo mundo alinhadinho. A gente volta lá no fundo, não precisa desvirar inteira, tá? Puxa a pontinha e vamos cortar. Deixa meio centímetro aqui, é suficiente. Pega um palitinho e empurra aqui o cantinho do zíper, tá? Para ele sair bonitinho. Empurrei os cantinhos. Vira ela aqui do avesso e vamos fechar essa dobrinha aqui. Dobra bonitinho e fecha ela. Costurinha feita aqui no fundo, bem fininha. E aqui tá azul. Depois de passadinha, olha que bonita que ela fica. Fica até mais estruturada. Passa bem bonitinho, deixa ela bem ajeitadinha. Tá? A diferença das duas, eu coloquei esse tirante. Coloquei de um lado só.